né? Como vocês já conhecem da aula anterior de Biologia, essa é a aula 2. Vamos falar na aula 2 de Biologia hoje sobre Química da Vida e Citologia, ok? Então, dando continuidade, a gente vai começar a falar sobre a Química da Vida, ok, galera? A Química da Vida. Então, a gente pode ver na telinha aí, vocês podem ver, né? Falando sobre a bioquímica. Como eu já tinha falado anteriormente sobre o sentido da palavra biologia, né? Bio quer dizer vida, química. Então é a química da vida, tá certo? Então, a bioquímica é o ramo da química que se preocupa com as transformações moleculares constituídas das células. Temos um exemplo básico aí nessa imagem, que podemos ver a constituição química dos seres vivos. Os seres vivos são constituídos basicamente, né, vamos ver na aula de hoje, de água, proteínas, lipídios, carboidratos, né, ácidos nucleicos. Então, só você ter ideia como é essa constituição química dos seres vivos, aqui a gente pode ver na imagem na telinha, né, 75 a 85% dos organismos, dos seres vivos, apenas água, tá certo? Então, por isso que é tão importante, né, gente, água, tão importante para o nosso dia a dia, pois 85%, né, dos seres vivos, na média, é composto, né, por água. Esse valor pode subir um pouquinho, dependendo do ser vivo. Se for água viva, por exemplo, isso pode chegar a mais de 95%. Tranquilo? Então, continuando aí, vamos falar sobre a água. Eu já tinha começado a falar um pouquinho sobre a água. Então, a água, gente, é um componente essencial, biológico, para a manutenção da vida, tanto a vida animal como a vida vegetal, né? As plantinhas precisam de água, os animais precisam de água, nós precisamos de água também, tá certo? É uma questão básica para a sobrevivência dos seres vivos. Mas, além disso, a água também possui propriedades. Né? Temos um exemplo aí na nossa tela, você pode acompanhar conosco, né? Acompanhar comigo aí, ó. Temos um exemplo aqui do um recipiente com água, né? E um soluto, que pode ser um exemplo aqui, o sal, né? Você tem uma água aqui, água doce, até a água que você pega da sua torneira mesmo, e sendo colocado aqui um soluto. O que é que vai acontecer nessa mistura aqui? Você vai ter uma solução, dissolvido o quê? Água e sal. Então isso é uma das propriedades, né, da água. Ela é considerada um solvente universal. Ela vai dissolver basicamente boa parte dos componentes, né, grande quantidade de componentes vão ser dissolvidos pela água. Então daí vem uma das propriedades da água mais importante, né, que é considerada solvente universal. Por isso que você coloca o açúcar no seu café, né, e ele vai ficar exatamente docinho lá. Porque o açúcar dissolve na água que está lá feito seu café. Mas da mesma coisa seu refrigerante, né? Refrigerante, às vezes, né? O pessoal gosta de refrigerante já é doce. Também o cafezinho, né? O suco, você pode acrescentar também o açúcar, né? Ou pode ser também outro componente, porque a água ela é um solvente universal. Beleza? Então, falando ainda da continuidade, né, sobre a química da vida, temos aí os carboidratos, né? Os carboidratos, então acompanha comigo aí na tela, né? Os carboidratos são alimentos que fornecem energia para o organismo, sendo a base da nossa alimentação, tá certo? Temos essa imagem aí, gente, ó. Temos essa imagem aí, uma pirâmide muito utilizada por nutricionistas, né? Que mostram diversos tipos de alimentos e qual a quantidade média que a gente deve consumir. Aqui embaixo, na base da nossa pirâmide, nós temos os carboidratos, né? Que eu estou falando exatamente agora, que fornecem energia para o nosso organismo. Dentre esses carboidratos aí você pode encontrar o trigo, o milho, né? A aveia também, a batata, a mandioca, né? Os açúcares aí, até o cuscuz também na nossa terra. É um carboidrato muito importante para a nossa refeição, tá ok? Então os carboidratos eles fornecem energia para o nosso dia a dia, fornecem exatamente energia para você fazer as suas atividades, continuar no dia a dia. Até a questão da academia, muitas vezes a pessoa vai lá para a academia, né? Aí precisa também ter a energia para malhar, ter energia para o seu exercício lá, precisa do carboidrato, né? Muitas vezes recorrem até a batata mesmo, a batata doce. Ok? Então, continuando falando sobre os carboidratos, vocês podem acompanhar na nossa telinha aí a classificação dos carboidratos. Então, os carboidratos eles podem ser classificados em 3 tipos básicos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Pegando a terminação da palavra aqui, pessoal, mono, né? Mono vem de um, exato, disacarídeo 2, poli vem de vários, tá certo? Então, pegando aqui a classificação monossacarídeo, né? São os mais simples, são conhecidos como açúcares. Tá certo? Um exemplo básico aqui nós temos a frutose, a galactose, né? Que são açúcares provenientes da frutose da fruta. A galactose geralmente vai ser derivado do leite, tá ok? Aqui abaixo nós temos os disacarídeos, né? Que são moléculas que são dissolúveis em água, né? Lembra que a gente já falou da água. A água ela é um solvente, é considerado solvente universal, né? Então disacarídeos
são resultantes de dois monossacarídeos, ou seja, você pega um monossacarídeo com outro monossacarídeo, você vai ter um disacarídeo, ok? Então, exemplo aí dos disacarídeos, nós temos a sacarose, que é nada mais nada menos que o açúcar de cozinha. O açúcar de cozinha que você usa lá no seu cafezinho, que é nada mais nada menos que a glicose mais a frutose, dois monossacarídeos. Outro exemplo aqui nós temos a lactose, né, que é a glicose mais a galactose, tá ok? Temos também aqui a maltose, que é o exemplo de glicose mais glicose, né? São exemplos aí de disacarídeos. Aqui abaixo nós podemos acompanhar na telinha aí os polissacarídeos, né? Que já são formados por diversos monossacarídeos. Monossacarídeo, né? Lembrando, uma unidade, disacarídeo, duas unidades, polissacarídeo, várias unidades. Você vai ter várias unidades, né? Juntinhos aí, juntinhas na molécula. Então aqui nós temos os exemplos básicos, você pode acompanhar na telinha o amido, né? O pessoal lembra muito do amido de milho. Temos o glicogênio. Além disso, o amido, pessoal, ele é um material que é reserva de energia dos vegetais, né? Os vegetais usam o amido como reserva de energia. Temos aqui também o glicogênio, né? Que é uma reserva de energia dos animais, a celulose e a quitina. Ok? Então, só relembrando, galera, três tipos, né, de carboidratos, classificação de carboidratos. Eles podem ser monossacarídeos, podem ser disacarídeos ou então polissacarídeos. Beleza? Então, falando aí sobre a química da vida, nós temos os lipídios, né? Lipídios também conhecidos como gorduras, né? Isso às vezes você pode comprar aquela margarina lá, né? E muitas vezes ela vem 65% de lipídio, 70% de lipídio, né? E você muitas vezes fica sem entender o que é lipídio. Lipídio é gordura, tá ok? Então, acompanha na tela comigo aí, ó. Os lipídios são componentes, né? Compostos com estrutura molecular variada, apresentando diversas funções orgânicas, que é exatamente reserva de energia e isolante térmico, isso mesmo. Quem tem mais lipídio vai sofrer menos com o frio. Ele serve como isolante térmico. Isso aí o pessoal sabe bastante lá. O urso polar usa muito isso, os animais de regiões mais frias usam bastante. E além disso, os lipídios podem ser classificados em dois tipos, pessoal, né? Com óleos aí. Substâncias insaturadas e substâncias saturadas, ok? Então tá aí falando sobre lipídios, conhecido também como gorduras, tá certo? Reserva de energia. Como você está mais fofinho, está mais gordinho assim, né? Você está com reserva de energia, você está com mais lipídio. Tranquilo? Então, adianta aí, nós temos as proteínas, né? Acompanhe comigo aí na tela, as proteínas. Tem até uma animação aqui interessante mostrando essas proteínas aqui. As proteínas, gente, são formadas por ligações de aminoácidos, também conhecidas como ligações peptídicas. Tá certo? São dois aminoácidos que vão se ligando e nessas ligaçõezinhas aí nós temos as proteínas. Também muito importante para o pessoal da academia. O pessoal às vezes vai na academia e fala bastante para conseguir massa muscular. Massa muscular vem de proteína, tá ok? Então tem funções importantíssimas no nosso organismo. Função hormonal, função enzimática, né? Função imunológica também, transporte de célula, tá certo? Então, proteínas, tranquilo? Então, a seguinte, aí vai falar sobre os ácidos nucleicos, gente. O DNA, né? Muitas vezes o pessoal fala o DNA, mas o DNA ele tem um nome bem maior do que isso. Isso é apenas uma abreviação. O DNA quer dizer ácido desoxirribonucleico. É o nome maior, né? É melhor chamar DNA. Eu sabia disso. Vamos acompanhar para cá a nossa tela aí. Nós temos o exemplo básico do DNA, que ele tem uma dupla fita, né? Uma fita dupla aí. Dá para ver bem aí, né? Todo enroladinho. O DNA. Então o DNA, gente, ele é composto exatamente pelos ácidos nucleicos, né? Os ácidos nucleicos, DNA, lembrando mais uma vez, ele é responsável por guardar as informações genéticas. Você tem o DNA exatamente do seu pai e o DNA da sua mãe, da mesma como eu, né? Nós temos exatamente metade do DNA da mãe e metade do DNA do pai. Inclusive, é muitas vezes usado o DNA para o exame de paternidade, né? E muitas vezes, será que o filho é meu? Será que não é? Estou falando aqui, né? Estou dizendo que o filho é meu, não. Então, falando sobre ácidos nucleicos aí, tem essa definição para o DNA. Beleza, galera? Falando agora sobre citologia. Então, citologia, pegando o significado da palavra, gente, logia vem de estudo, né? Lembrou lá no começo da nossa aula anterior? Citologia vem exatamente o quê? Logia de estudo, cito, célula. Então, o estudo da célula, tá certo? Nosso corpo é formado por várias células, pessoal. Várias células, né? Você pode ver a pele é formada por células, né? As células elas funcionam mais ou menos como os tijolinhos da parede. Você tem uma parede lá, você precisa ter vários tijolinhos, vai colocando cimento, montando lá. Então, o nosso corpo é formado por várias e várias células, trilhões de células, ok? Então, acompanhando a nossa tela aí, você pode ver aí falando sobre a citologia, né? Já disse que tem como objetivo estudar as células, né? As características dessas células, as interações dessas células, tá ok? E aqui nós temos o exemplo de uma célula animal.
célula animal, um exemplo de uma célula típica nossa célula animal aí com todas as suas estruturas, ok? Então, citologia é estudo da célula. Falando ainda sobre introdução à citologia, galera, né, acompanhando a nossa tela aí, vocês podem ver, ó, falando da célulazinha aí, né, que é a menor parte dos seres vivos, né, com forma e função definida. Cada célula tem sua função, né? Por exemplo, a célula sanguínea, falar de uma hemácia. Uma hemácia ela tem uma função básica, ela vai carregar oxigênio, tá, ok? Então, você, por exemplo, tem uma célula de defesa homeocócica, que já ajuda na defesa do corpo, né, as plaquetas na coagulação sanguínea. Isso aí são células exatamente do nosso sangue. Nossos sangue são formados por células, tá, ok? Então, temos várias e várias células, cada um com sua função, cada um com a sua atividade específica no nosso organismo. Voltando aí para a tela, a gente pode ver, ó, aí falando os tipos básicos de célula, né? Nós temos as células que são eucarióticas e células que são procarióticas, tá certo? Lembra lá da aula anterior, da aula passada, das bactérias? Bactérias são células procarióticas, tá certo? São células procarióticas. Nós temos células eucarióticas, tranquilo? Tá certo? Então cada célula tem uma função no nosso corpo. Não esqueça disso. Por exemplo, o neurônio, ele tem exatamente a função de carregar informações, né? Informações que vêm exatamente do encéfalo, do cérebro, e passam exatamente para as outras partes do corpo. Falando aí sobre introdução à célula, falar da célula vegetal. Então a célula das plantas, né? A célula dos vegetais. Aí nós temos um exemplo básico, pode acompanhar na nossa tela aí um exemplo básico da célula vegetal. Pode acompanhar, perceber, você prestou atenção na imagem que eu mostrei aquela primeira de célula animal, essa célula vegetal aí, vocês podem ver que ela tem diferença. Ela possui várias diferenças. E uma das diferenças básicas para essa célula vegetal aí é a presença do cloroplasto, que ele ajuda na fotossíntese. Além disso, também a parede celulósica, que ela ajuda também a dar maior rigidez na estrutura que envolve a célula vegetal. Tá certo? Tranquilo? Falando sobre célula vegetal. Falando ainda, pessoal, sobre célula, vamos lembrar as três partes básicas da célula. A célula é constituída de três partezinhas básicas, que é a membrana plasmática, que envolve e delimita exatamente essa célula. Tem o citoplasma e o núcleo. O núcleo que fica armazenando o DNA. O DNA que eu falei para vocês. Lembra lá o DNA? Ácido desoxirribonucleico? Melhor chamar DNA mesmo, né? Então aí temos a imagem na tela, ó. Vamos ver aí. Temos uma imagenzinha com as três partes básicas, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? O núcleo que contém o DNA, a informação genética que pode ser passada, né, de pai para filho, e vai bisavó e por aí vai, né? E essas informações são repassadas de pai para filho, ok? Então, falando ainda sobre célula, vamos falar agora sobre a composição celular, a membrana plasmática. Aquela primeira estrutura que eu falei para vocês que delimita, né, onde começa, onde termina a célula. Então a membrana plasmática, gente, ela é formada basicamente por lipídios e proteínas. Isso mesmo. Lipídios que nós estudamos que são conhecidos como gorduras e também proteínas. Tá certo? Então, essa estrutura aí, vamos ver na tela comigo aí, ó. Essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura de uma membrana plasmática, né? Uma membrana plasmática aí, ó. Em azulzinho aqui que a gente pode ver, isso aqui é tudo lipídio. Lipídio, e aqui que parece um amendoim, tá vendo? Mais laranja aí, você acompanha na nossa tela, né? É exatamente a proteína. Então é essa proteína aqui que ela faz o papel de porteiro da célula. Se alguma coisa entra na célula, vai ter que entrar pela proteína. Por exemplo, você está doente, vai tomar um medicamento, um remédio. Esse remédio vai entrar na célula por onde? Esse remédio vai entrar pela proteína. Vai chegar nessa célula da proteína para daí ter o princípio de ação desse medicamento. Tranquilo? Então a gente pode ver aí, né, a composição química da membrana plasmática, né? A primeira estrutura que envolve a célula aí, que é exatamente o que? Lipídios e proteínas. Tranquilo, galera? Beleza? Então, falando agora dessa entrada na célula, como é que pode entrar na célula um micro-organismo? Micro-organismo não. Como é que pode entrar água, pode entrar alimento na célula? A entrada de água na célula, ou a saída, ou de nutrientes da célula pode acontecer de duas formas. Ela pode ser um transporte que a gente chama de transporte ativo, ou então um transporte passivo. Acompanha comigo na tela aí, vamos lá comigo, ó. Transporte passivo e transporte ativo. Pelo significado da coisa, já ajuda a entender bem. O transporte passivo, ele não gasta energia. Essa imagem aqui que a gente está vendo, ó. Transporte passivo, não gasta energia. Um exemplo básico daí é o gás oxigênio. O gás oxigênio entrando na célula, ele não vai gastar energia. Já o transporte ativo, ele gasta energia. Aí você fala, poxa, que energia é essa aí? É energia da CELP? É energia elétrica? Não, é o ATP, pessoal, que é a moeda energética. O ATP ele é conhecido como moeda energética, então a célula precisa desse ATP para daí
realizar suas funções. Quando precisa, transporte ativo. Quando não precisa, transporte passivo. Tranquilo? Então, se vai entrar alguma coisa na célula ou vai sair da célula, isso vai ser por transporte ativo ou então por transporte passivo. Transporte passivo não gasta energia, é 0,800. Transporte ativo gasta energia, vai gastar o ATP. Beleza, galera? Então, tranquilo, pessoal. Chegamos ao final dessa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado bastante aí, né? Foi muito legal ficar aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem, curtam a nossa página, sigam a gente aí nas redes sociais, acompanhem sempre nossas videoaulas aí. E se possível, venham participar mais uma vez aqui ao vivo na aula, tá ok? Se você quer uma videoaula, vem ao vivo e assistir com a gente também, porque o líder, né, curso tem 39 anos de tradição e é um curso líder. Valeu, galera, Josinaldo Salles, muito obrigado por vocês aqui. Essa foi mais uma aula de biologia. Valeu!